Muito bem, meus amigos. Chegamos agora, então, na nossa última aula, na nossa aula 10. Depois que nós vimos toda a legislação, analisamos toda ela de cabo a rabo, agora vamos dar uma testadinha nos nossos conhecimentos. Vamos ver como nós estamos nos saindo, se a gente vai conseguir efetivamente colocar bem em prática aquilo que a gente estudou. Senhores, é possível que o examinador crie questões bem difíceis da Lei 8429 de improbidade administrativa, assim como é possível que ele crie questões médias e questões bem fáceis. Existe aqui um universo de formas de exigir esse tipo de matéria, de exigir esse tipo de questão. Muita coisa mesmo, certo? Então vamos dar uma olhada, vamos fazer aqui uma análise de 5 questões. Vamos ver como essas 5 questões se apresentam para nós e de que maneira a gente consegue resolvê-las, certo? Bom, meus prezados, vem comigo, aqui está a primeira questão, questão número 1. Vamos fazer a leitura, depois vamos analisar. Essa questão 1 é uma questão de julgar os itens. Eu particularmente gosto desse estilo de questão. Gosto de questão de julgar os itens por quê? Porque às vezes, senhores, eliminando um item, a gente já fica na cara do gol. Só empurrar para a rede. Às vezes, eliminando uma questão, nós já chegamos no resultado almejado, alcançado por eliminação. E se a gente não chega na resposta, a gente já consegue eliminar alternativas. E se precisarmos nos valer do artifício do chute programado sempre, a gente vai ficar com 50% de acerto, mais ou menos por aí. Certinho? Essa aqui é ainda mais fácil ainda, porque são 4 alternativas, não tem 5, são apenas 4. Vamos ver o que diz a questão, acompanhem comigo. A Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8429 de 1992, define os atos de improbidade administrativa, de improbidade, e dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, na administração pública direta, indireta ou fundacional. É o conceito, é o prólogo. Vocês lembram do prólogo? Aqui está o prólogo. Nesse sentido, analise as afirmativas a seguir. Deveria ser a seguir. Enfim, item 1. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de bens e valores. É verdade? É verdade esse bilhete? Até aqui tá tranquilinho, né, pessoal? Realmente, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores. Eu liguei o microfone. Só o que faltava não ter ligado. Liguei, tá ligadinho. Bens e valores, que compõem o seu patrimônio privado. Tá certo, né, pessoal? Isso é para evitar o que mesmo? Enriquecimento ilícito, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. O item 1 está certo, meus amigos? O item 1 está certo? O item 1 está impecável, né, pessoal? Impecável. Então, olhem que questão interessante aqui. Olhem que interessante. Se o item 1 está correto, eu não posso eliminar a letra A, porque a letra A está dizendo que apenas a 1 está certa e isso realmente pode acontecer, porque eu ainda não analisei as outras 2 alternativas, que é a 2 e a 3. Se a 2 e a 3 estiverem erradas,
Realmente a 1 está correta, e só ela. E a resposta vai ser letra A. Mas eu posso eliminar a letra B. Professor, como tu pode eliminar a letra B se está dizendo da 2 que tu não viu ainda? Mas está dizendo 2 apenas. 2 apenas está errado. Porque mesmo que a 2 esteja correta, não é apenas. A 1 também está certa. Então a letra B está fora. Eu já eliminei ela. Eu posso eliminar a letra C? Não. Por quê? Porque agora a 2 é a nossa chave. Se a 2 estiver certa, a resposta é letra C. A 1 e a 2 estão certas. E se a 2 estiver errada, a resposta é letra A. Por isso eu não posso eliminar a C, mas eu posso eliminar a letra D, que diz 2 e 3 apenas. Isso é uma mentira. Porque mesmo que eu não tenha ainda analisado a 3 também, eu sei que a 1 está certa. Então não é apenas a 2 e a 3. A 1 com certeza já está correta. Então eu já tenho quanto aqui, senhores? Eu já tenho, 50% de chance de acertar a questão. Mesmo que eu não conheça mais nada dela. Eu já tenho 50%. Eu já tenho metade. Se deram conta? Se eu precisar chutar, eu já vou para a moeda. E outra coisa que eu tenho certeza aqui, pessoal, estão corretas as afirmativas. Apenas a 1 ou apenas a 1 e a 2. Então eu sei que a 3 está errada. Mesmo não analisando a 3, eu já sei que a 3 está errada. Se eu for para a prova, se eu for para a prova, eu elimino a 3 e vou para outra questão. Isso é estratégia de prova, de se ganhar tempo. Só que aqui nós estamos estudando. Então nós temos a obrigação de saber onde é que está o erro dessa questão 3. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver onde está o erro da 3. Será punido com a pena de afastamento de suas funções, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa. Cara, parece que quando a gente lembra da lei, parece que está igualzinho que está na Lei 8429. Mas onde é que está o erro? Onde está o erro aqui, pessoal? Vai ser punido aqui? Vai. Só que não é um afastamento. A pena é de demissão. Ah, professor, tem pena de demissão na lei de improbidade? Vamos lembrar, tem pena de demissão, mas a pena é para quem não apresenta a declaração de bens. Não é a consequência do ato de improbidade. A consequência do ato de improbidade é paris, perdimento de bens, perda de bens, ação penal, ressarcimento ao erário, indenização aos cofres públicos e suspensão dos direitos políticos. Lembrem do paris que vocês não vão errar. A demissão é a consequência para quem não emite declaração, certo? Porque essa lei busca também evitar o enriquecimento ilícito. Então, é a questão 2, é o item 2 que vai determinar a nossa vida. Se ela estiver certa, a resposta é C. Se ela estiver errada, a resposta é A. Vamos olhar. A declaração de bens será... Opa! Eu sou obrigado a marcar errado. E eu martelei com vocês isso na nossa aula 5, não é verdade? Na aula de declaração de bens, que é a declaração do imposto de renda. De quanto em quanto tempo declaramos o imposto de renda? De ano em ano. Então vejam, a declaração de bens será semestralmente? Não, ela será, meus amigos,
anualmente. E ainda quando se extinguir o emprego, o cargo, a função pública. Vamos dar uma olhadinha se tem mais um erro ainda na 2. A declaração de bens será semestralmente atualizada, não, é anualmente atualizada, e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. O erro está só no semestralmente. Então o erro do 2 é semestralmente, do 3 é afastamento de suas funções, que é demissão. Dessa forma, a C também está errada e a resposta da nossa questão só pode ser então letra A. A de amorzinho, aqui está, A1 apenas. Destacar bem aqui. Letra A. Certinho, pessoal? Podemos avançar? Vamos avançar para a próxima questão. Próxima questão, então, nossa questão número 2. Opa! Questão número 2. Uma questão de pura decoreba. Pura decoreba. Pessoal, vamos tentar lembrar sobre as comunicações, tá? Questão importante, pode vir em prova, pode marcar presença. Em relação ao processo administrativo, previsto no capítulo 5 da Lei nº 8429 de 92 e suas alterações, a comissão processante, ou seja, a comissão que processa por improbidade, apenas não é obrigada, por força do artigo 15, a dar conhecimento da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade ao... Vocês lembram do 15? O 15 traz uma série de autoridades, uma série de pessoas que precisam ser comunicadas e tem que saber de cor, certo? Tem que saber de cor. Ah, professor, eu acho que eu lembro. Vamos ver? Ministério Público, tem que dar conhecimento a ele? Tem. Então é a resposta? Não, porque aqui está pedindo o caso em que não é obrigada. Muita gente, na pressa, no afã de resolver logo a questão, não vê aquele não que está ali e acaba se dando mal. Marca a letra A e já parte para outra. Não. O artigo 15 exige que se dê comunicação ao Ministério Público. Então a letra A está fora. Tribunal de Contas, está no artigo 15 ou não está no artigo 15? Ah, professor, deixa eu dar uma olhadinha. Não. Tenta resolver sem consultar os universitários. Consultando fica muito fácil, não é verdade? Na verdade, o Tribunal de Contas também está lá. Na verdade, o 15 ainda fala tribunal ou Conselho de Contas, o que fica muito fácil, porque o Conselho de Contas também está lá. E aí, pessoal, a gente se depara com a boa e famosa eliminação, não é verdade? Eliminando a A, eliminando a B, eliminando a C, a gente chega na única resposta que vocês não vão se perder, né? Não vai ter erro. A resposta só pode ser letra D. Governador do Estado. Aqui está bem grande para a gente aqui, para a gente não errar. Vamos conferir se realmente é letra D. Eu quero ver se a projeção aqui vai ocorrer ou se eles vão dificultar a minha vida. Vamos ver aqui. Eu só quero abrir. Que coisa bem linda. Eu consigo abrir aqui, mas não está projetando. Por algum motivo não está projetando. Mas tudo bem, eu vou fazer a leitura aqui. Vocês devem estar com a Lei 8429 aí.
E quando a gente vai até o 15, vocês vão ver que o 15 ele diz bem claro, né? A comissão processante dará, é a norma impositiva que eu já comentei com vocês, dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas, tá lá, da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Cadê o governador do estado? Não tem. Nem presidente da República, se vier uma questão em prova. Parágrafo único, né? O Ministério Público, ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo como um legítimo custos legis, fiscal da lei. Certinho? Então está resolvida a nossa questão 2. Resposta D de Dinamarca. Vamos para a questão 3, bem de boa, bem de leve. Aqui está ela, mais uma vez uma questão de julgar os itens. Quem somos nós para julgar, não é verdade? Mas aqui a gente tem que fazer as justificativas. Vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos com a questão 1. Venham comigo. Nos termos do artigo 14... mais uma de processo e procedimento, da Lei número 8429 de 92 e suas alterações, analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta. Vamos lá. Item 1. Somente servidor público, efetivo ou temporário, poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Entenderam o que o item 1 está dizendo? Está dizendo o seguinte, que se tem indícios de um ato de improbidade e esses indícios precisam ser investigados. Quem é que pode dar o pontapé inicial para que esses indícios possam ser investigados? Aqui está dizendo que tem que ser um servidor público e, além disso, efetivo ou temporário. E que o artigo 14 diz isso. É verdade? Pois é, amigos. Quem estudou a lei de improbidade e lembra do que o professor falou, vai lembrar que aqui não é, meus amigos, servidor necessariamente. Então, o item 1 está errado. É, na verdade, qualquer pessoa, meus amigos. Qualquer pessoa. Vamos ver se é isso mesmo que o 14 diz para nós? Vamos dar um conferezinho? Vocês devem ter aí, eu infelizmente não estou podendo botar na tela, é uma pena mesmo. Mas, de início, né? Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Está aí. Qualquer pessoa, qualquer ser humaninho. E aí, sabe o que eu estou pensando? Que pode vir na prova de vocês, e se vier vai ser uma grande, uma surpresa para os concorrentes, mas não para vocês. Talvez na prova de vocês não venha qualquer pessoa, mas venha qualquer cidadão. Pessoa e cidadão é a mesma coisa, pessoal? E aí? Me digam aí se pessoa e cidadão é a mesma coisa.
Será que pessoa e cidadão é a mesma coisa? Não. Todo cidadão é pessoa, mas a recíproca não é verdadeira. Lembram que eu falei isso? Sempre vamos lembrar. Nem sempre é cidadão. Sempre será uma pessoa. Quem é o legitimado ativo, então, para requerer a investigação de um ato de improbidade? Tem que ser cidadão? Não, tem que ser pessoa. Professor, qual é o exemplo? Um exemplo é o preso. Um preso, aquele que sofreu uma sentença condenatória transitada em julgado, ele é uma pessoa, um ser humano, mas ele não é um cidadão. Por quê? Porque ele tem suspenso seus direitos políticos. Então ele não exerce a sua plena cidadania, assim como um condenado por ato de improbidade administrativa. Paris, o que é o S? Suspensão dos direitos políticos. Certo? Então o item 1, ele está errado. Não precisa ser servidor público e não precisa ser cidadão, é qualquer pessoa. Se o item 1 está errado, a gente tem que vir para as alternativas. A letra A diz, apenas as afirmações 1 e 2 estão corretas. Isso é verdade, pessoal. A 1 e 2 estão corretas? A 2 eu não sei. Eu ainda não vi qual é a 2. Mas eu já tenho uma certeza. A 1 está errada. Se a 1 está errada, eu elimino a letra A. Ela não pode ser a resposta da minha questão. Então eu já tenho 33% de chances, 33,33% de chances de acertar a questão. Letra B. Apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas. Pode ser? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que somente a 2 e 3 estejam corretas. Então, a gente vai deixar ela em banho-maria, porque eu ainda não analisei esses itens. Letra C. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Isso é verdade? A 3 eu não sei. Eu ainda não vi a 3. Mas o que eu sei é que a 1 está errada. Então, eu também elimino. E agora, o que eu já tenho? Eu já tenho 50% de chance de novo, só sabendo um item. Na moedinha, se eu precisar chutar. E se eu eliminar a letra D, eu cheguei na resposta. A letra D diz que todas as afirmações estão corretas. E é mentira, porque eu acabei de ver que a 1 está errada. Então a gente sabe, meus grandes amigos, que a resposta da questão número 3... é letra B de Brasil. Aqui está. Sabemos que os itens 2 e 3 estão corretos. Vamos conferir? O item 2. A representação à autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade será, se fosse um poderá, aqui já estaria errado. Então aqui diz será, norma impositiva, será escrita ou reduzida a termo. Vocês lembram que eu falei sobre ser reduzida a termo? É que se alguém chega falando, tem que ser digitado, registrado. Reduzida a termo e assinada. Conterá a qualificação do representante, os seus dados, né? As informações sobre o fato e sua autoria e indicação das provas de que tenha conhecimento. Lembrando que não vale o anonimato.
A Constituição é clara dizendo que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Certo? E por fim, para ratificar, a 3 tem que estar certa também, né? A 2 está ok, a 3 também tem que estar certa. A autoridade administrativa rejeitará a representação. A autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade em despacho fundamentado. O que isso quer dizer? Tem que dizer o porquê, o motivo, se essa não contiver as formalidades estabelecidas na afirmação 2, mas o MP pode representar. Então, a 2 e a 3 estão corretas, resposta a letra B. Questão tranquila para vocês agora, né, meus amiguinhos? Porque vocês conhecem a lei muito bem. Vocês estudaram com galhardia a lei de improbidade administrativa. Vamos para a questão número 4, penúltima questão. Bom, questão 4, amigos, extremamente tranquila. Extremamente tranquila. Para vocês, claro. De acordo com a Lei 8429 de 92, a posse e o exercício de agente público, mais uma vez caindo isso, cai bastante, ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. O agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado será punido com... Curioso isso, né, pessoal? Porque assim, ó, posse e o exercício são condicionados. Se tu não declara, tu não toma posse e não exerce. Mas tu já está na função e dentro daquele ano, um ano, anualmente, tu não declara, tu está sujeito a uma punição. É perdimento de bens? É ação penal? É ressarcimento ao erário? É alguma dessas, pessoal? É suspensão dos direitos políticos? Não. A pena, fica fácil, vocês vão lembrar, sempre é a demissão. Certo? É a demissão. Aqui está. Transferência é uma punição, amigos, prevista na lei de improbidade? Não. O que é a transferência? Deslocamento de um local para outro. Multa é uma punição pecuniária de valor que é destinado aos cofres públicos. Também não é. Prisão. Não, meus amigos, porque prisão é somente para a prática de quê? Prisão é para a prática de crimes, de infração penal, do Código Penal, por exemplo. Certo? E não é previsão aqui. E suspensão também não é a pena. Logo, eu sou obrigado aqui a eliminar essas outras alternativas por motivos óbvios, e para vocês ficou bem óbvio, né? E eu marco como resposta a letra A. Aqui está. Certinho? Vamos para os finalmente? Vamos agora, então, para a questão número 5. Questão número 5, vamos para ela. De acordo com a Lei 8.429/1992, assinale a opção que representa ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito. Lembram que existem 3 formas de ato de improbidade: enriquecimento ilícito, dano ao erário e que atinge a administração pública. Como é que a gente sabe quando é cada um? Fácil, né, pessoal? Quando o indivíduo consegue auferir vantagem econômica, enriquecimento ilícito. Se ele não aufere vantagem econômica, ou é dano ao erário, ou é lesão à administração pública. Se lesa os patrimônios do erário, é dano ao erário. Se não lesa, é atentatória à administração. Aqui está querendo saber um caso de enriquecimento ilícito. Vamos ver. Prezados,
De acordo com a Lei 8.429, vamos lá, enriquecimento ilícito, letra A. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Isso aqui é um ato de improbidade, isso aqui também é um crime do artigo 315 do Código Penal. Só que o indivíduo aqui, que é competente e responsável por ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas, essas despesas, esse valor não vai para ele. Então, não há vantagem econômica para ele aqui, certo? Não há. O que nós temos aqui é uma lesão à administração pública. Dessa forma, dessa maneira, eu já elimino a letra A. Está fora. Aqui é administração pública. Tchau. Eu já tenho 25% de chance de acertar a questão se eu precisar me valer do chutômetro. Letra B. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Tu concede benefício a alguém, administrativo ou fiscal. É um rombo que não vai para ti, mas sangra quem? O erário, os cofres públicos. Dano ao erário é o que a banca quer? Não, ela quer enriquecimento ilícito. Então, eu também sou obrigado aqui a eliminar a letra B de Brasil. Tchau para ela. Agora, meus amigos, eu já tenho quanto? 33,33% de chance de lograr êxito. Letra C. Exercer atividade de consultoria. Opa, isso te dá dinheiro? Dá. Ou assessoramento. Dá dinheiro? Dá. Para pessoa física ou jurídica que tem interesse a ser atingido por ação decorrente das atribuições do agente público. Isso aqui parece enriquecimento ilícito. Pode ser? Pode. Se ficou com um pouquinho de dúvida, vamos para as outras. Vamos ver. Letra D. Liberar verba pública. Eu não estou recebendo verba pública, eu estou liberando verba pública. Sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Isso não é enriquecimento ilícito, não é verdade? Tu não tem nenhuma vantagem econômica. Então, está fora também a letra D. Então, se eu precisar chutar, vai ser 50% agora. 50% de chance. Letra E. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Ou seja, tu está agindo em nome do Estado e o prejuízo é estatal. Ou sem observar as formalidades previstas em lei. Isso atinge também a administração. Só sobrou realmente a letra C de Canadá. Aí está. Certinho? Chegamos então na resposta. E assim, meus amiguinhos, dessa forma, dessa maneira, nós encerramos os trabalhos. Vencemos a Lei 8.429 de 92, a Lei de Improbidade. Matamos a questão e eu duvido que quem estudou toda essa lei vai errar alguma questão em prova. É questão no bolso. Eu quero agradecer a atenção, agradecer o carinho de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima lei. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.